Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. É muito simples de se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo vai ter o botão inscreva-se. E deixando o sino das notificações devidamente ativado, você sempre será lembrado quando tiver novo conteúdo aqui dentro do canal, seja na parte de análise ou na parte de aprendizado. E por falar em aprendizado, tem muito conteúdo gratuito aqui existente e você já pode explorar isso ao máximo. Na análise de hoje, eu vou falar sobre os seguintes ativos. Vou começar falando ali do Ibovespa, depois disso vou do Ibovespa, vou falar do mini índice, mini dólar, juros, contrato F25, depois eu vou falando aqui de ações, PTR4, Vale 3, CBAV 3, REC V3, EZTC3, EMB3, Itube 4, Prio 3, ABEV 3, JBSS 3, CIRI 3, CSAN 3 e CPLS6 são os ativos que comentarei nesta análise de fechamento do pregão. Vou tirar esses ativos aqui da tela. Se não tiver o ativo que você deseja que seja comentado aqui nessa análise, pede aqui nos comentários para a próxima análise de fechamento do pregão. Deixa qual ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento. Já peço também de imediato, enquanto eu vou rodar aqui a vinheta, que você deixe seu like, seu joinha, se esse conteúdo é útil para você de alguma forma, porque deixando seu like, seu joinha, o YouTube interpreta que você realmente está achando esse conteúdo que é interessante para outros investidores e termina entregando esse conteúdo para outros investidores. Agradeço demais por estar aqui diariamente. Então vamos lá, vamos começar com o Ibovespa, que terminou o dia aqui em alta de 0,41%. A minha interpretação para esse candle, lembrando que o Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, e fez esse movimento de baixa, fez esse movimento travado de subida até mais ou menos aqui, e iniciou um novo movimento de baixa. Então, até que se prove o contrário, que tenha rastro aqui de força por parte dos compradores, até que exista isso aqui, eu vou mostrar como isso aconteceria, o caminho mais provável é para baixo. E até mesmo pela configuração, grande candle de baixa, candle ali de indefinição, apesar de ser da alta de 0,41%, dá para perceber que não fecha acima de uma zona de suporte que foi perdida, ali por volta dos 107,800. Então, o caminho mais provável é aqui para baixo. É uma certeza? Não, mas é mais provável. Significa dizer que o risco para cima, para compra, está um pouquinho maior do que para a ponta e vendedora, isso no sentido na média, né, de maneira geral nos ativos. Para mudar esse cenário que é mais negativo no curto prazo, apontando mais para a região dos 104 mil a 102 mil pontos, o Ibovespa teria que, primeiramente, voltar para cima da média e superar a máxima do grande candle de baixa que gera o pivô de baixa, que gera aí a tendência de baixa de curto prazo. Então ele teria que voltar para cima do 109, 173. E para trazer uma expectativa mais positiva, conforme comentado no radar da semana do domingo, teríamos que ver o Ibovespa fazendo algo semelhante a isso aqui que eu estou desenhando, seja aqui no gráfico diário rompendo e gerando um sinal de fundo ascendente no G120, ou seja, no gráfico de 120 minutos ou no gráfico diário, sinalização de alta acima dos 110 mil pontos. Enquanto isso não acontecer, sinalização mais para baixo, cenário mais de baixo. Mini índice terminando o pregão aqui com alta de 0,63%, candle de definição, superou o máximo do pregão anterior, mas respeitou ali a média móvel 3 períodos. G60 subiu. Se gerar algo aqui para baixo, foco maior, ou seja, abriu caindo, gerando sinal de topo aqui no G60, foco maior é buscar a operação de venda. Caso abra subindo, dá para olhar ainda para a operação de compra? Dá, desde que gere mais fundo ascendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Mas, se abrir caindo, considerando esse movimento de baixa aqui mais relevante, que perde a mínima aqui desse ponto anterior, focaria um pouco mais na ponta vendedora de day trade. Lógico que amanhã, nesta sexta-feira, às 8h45, estarei ao vivo aqui com vocês, buscando aí oportunidades, seja no mini índice, mini dólar, e também fazendo análise ao vivo, Petro, Vale e os ativos que vocês forem mandando dentro lá dos comentários da live. No dólar, nós tivemos um dia de queda. O dólar, lembrando, está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes,
montado inclusive esse pivô de baixa no pregão de hoje. Dentro do que eu comentei no radar da semana, o viés era de baixa, o radar da semana do domingo de carnaval, que eu publiquei aqui no canal. O viés era de baixo, então apontando mais para baixo, está confirmando esse viés de baixo e segue também apontando para baixo, para a região dos 5,085 a 5,070, zona de suporte. Só que eu não esperaria algo tão longo para baixo. Logo, se acontecer no gráfico diário algum sinal aqui de alta nessa região, seria mais interessante para até arriscar compra no dólar nesse ponto. Então, enquanto não gerar nada diferente do que temos, foco um pouquinho maior para venda, cenário mais para venda, de curtíssimo prazo. Para mudar esse contexto, voltar aí para cima dos 5,185 já é o primeiro indício para mudança, para perda de força na tendência. E para mudar completamente, tem que romper essa máxima aqui, anulando a tendência de baixo e gerando viés mais de alta aqui, ou seja, superar os 5,270 no dólar. Mas pegando para o intraday, subiu, lateralizou aqui. Se abrir subindo de maneira mais forte, beleza, busco aí a alternativa de compra, preferencialmente para cima dos 5,150, preferencialmente. Fundo ascendente, pivô de alto, gráfico de 10 de 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, voltando para baixo dessa congestão, desse movimento lateral que ficou aqui diversas horas de pregão de forma lateral, topo descendente aí para baixo de um patamar de 137, foco maior em buscar a operação de venda dentro do contexto que eu acabei de mencionar no gráfico diário. E por falar em contexto, assistam ao vídeo que eu coloquei no meu Instagram hoje, falando sobre contexto mais força dos movimentos. É um vídeo interessante falando sobre o mini índice, falando sobre essa questão do contexto, dos níveis de preço, enfim, dá um direcionamento para as nossas posições, para as nossas operações e montagem de estratégia. Então faz sentido lá acessar. E lembrando que 8h45 amanhã estaria aqui ao vivo. Então participe. DI segue dentro da tendência de baixa, topos e fundos descendentes, correçãozinha fraca, perda da mínima do pregão de hoje, reforça a chance de queda. O caminho mais provável ainda é essa região aqui, dos 12,42 a 12,36. Movimento fraco de subida, contra o movimento de baixa, já ficou maduro para mais queda. Então, oscilou abaixo dos 12,57 a partir dessa sexta-feira, reforça a chance de queda aí para os juros, né? Que pegando aqui os dois fundos anteriores, esse e esse aqui, ó, bateu, fechou ali acima, hoje já não consigo nem ficar acima. Então, demonstrando fraqueza para subir por enquanto. Está dentro do movimento de alta ainda, não gerou sinal de topo, que seria essa perda de mínimo, mas o viés é mais de baixo ainda. Para mudar isso aqui, precisa no mínimo voltar ali para cima da região em torno dos 12,77. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje fechou em boa alta de 3,07%. Inclusive, até recomendei compra nesse ativo, na expectativa, principalmente apoiado no movimento maior de alta dessa ação, pegando um gráfico mensal, na expectativa que essa ação possa começar aos poucos ganhando força aqui para cima, pensando num prazo um pouco maior. Isso falando no gráfico mensal. Então está dentro de um movimento de subida pelo gráfico mensal, pelo menos uma sinalização de subida. E a favor dessa sinalização, como aconteceu um fundo aqui ascendente, voltando a fechar para cima da média, acima do gap de baixa, me chamou a atenção já de arriscar uma operação de compra nesse ativo e tentando pegar aí um movimento de alta maior. Logicamente precisa romper esses dois topos para bater no objetivo que a gente traçou para essa operação. Então stop, objetivo, risco dessa operação e quantos por cento do seu capital alocar nela está dentro do aplicativo DV Invest. Vale 3 no dia, lembrando que para anular essa sinalização positiva, ela tem que perder aqui, que seria já até uma tendência de baixa de curto prazo, se ela voltar para baixo dos 25,69. 25,69? Isso, 25,69. Vale 3 no dia de hoje, terminou o pregão com queda de 0,47, está dentro do movimento de baixa. O viés ainda continua sendo um pouquinho mais de baixa nessa ação, olhando para o semanal, nem está conseguindo se sustentar acima da média. Para gerar algum sinal positivo, e mesmo assim ficaria entre as médias, precisa romper a máxima de hoje, 88,07. Enquanto isso não acontecer, ainda apontando mais para baixo para perder esse suporte aqui, retomando a tendência de baixa, que seria oscilar abaixo dos 85,30 na Vale 3. Mais detalhes sobre intraday, sobre oportunidade de day trade para o próximo pregão, também abordo isso logo no início lá da nossa live do Radar do Mercado a partir de 8h45. Depois de Vale 3, ativos que eu notei aqui para comentar, CBAV3, recomendação de venda nesse papel a favor da tendência de baixa desse ativo. Então ela gerou um pivô de baixa, recomendamos venda.
na expectativa de continuidade do movimento de baixa dessa ação, na expectativa de continuidade da tendência de baixa dessa ação. Stop, objetivo, risco da operação, quantos por cento alocar, está tudo lá dentro do aplicativo DVInvest, app.dvinvest.com.br. E também você pode instalar no seu celular, iOS ou Android, só pesquisar pelo aplicativo DVInvest na loja aí da Apple ou na loja do Google. Depois de CBAV, vamos falar aqui, o próximo ativo a ser comentado é RECV3, que encerrou a posição nossa, a gente colocou um stop de proteção de lucro aqui, ou seja, basicamente no 0 a 0, aqui nesse ponto, até deixando um espaço para o ativo, a gente está dentro da posição de venda, terminou gerando um grande candle de alta hoje, 2,87%, encerramento então dessa posição de venda, basicamente no 0 a 0, e tivemos o encerramento também da EZTC3 com um leve lucro, que a gente colocou o stop aqui acima da máxima desse candle, que é responsável por ter fechado abaixo dos fundos anteriores. Então, já tinha um tempo aqui de evolução da operação, girou o pivô de baixo, não andou tanto, botamos o stop aqui na última máxima descendente e acionou o stop de proteção de lucro nesse ativo. Quais foram os resultados dessas operações? No caso da RECV3, encerramento ali quase no 0 a 0, mais 0,07%, mais 0,01% sobre o capital total. E no caso de EZTC3, um ganho em torno de 0,7%, capital total 0,07% positivo. Então, as duas operações de venda que a gente tinha aberto, encerramento aí com proteção de lucro no pregão de hoje. Uma no 0 a 0 e outra basicamente com leve proteção de lucro. Os próximos ativos a serem comentados, na verdade, o próximo ativo a ser comentado é a Embraer, que a gente está dentro de uma posição de venda. Eu até abri aqui pelo Profit, aqui, a operação de venda, está aqui dentro de uma venda. A gente tentando pegar um movimento de baixa que vai buscar uma região em torno dos 15,60, stop ficando ali no 16,51. Seguimos aí a favor da expectativa mais de baixa do papel. Topo descendente, retorno para baixo da média. Vamos ver se ela resolve dar uma andada aqui, por exemplo, lá no gráfico semanal, caminhar ali para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, nenhuma mudança em relação à nossa posição até o presente momento. E lembrando que se tiver alguma mudança, você vai receber a notificação no seu celular quando a gente faz qualquer mudança do stop da operação, por exemplo, botando stop de proteção de lucro, ou reduzindo o tamanho do stop, ou mudando o objetivo. Tudo isso você recebe uma notificação, até mesmo quando encerramos a operação, falando o resultado da operação, você recebe uma notificação dentro do seu celular, no seu celular. Indo para as próximas ações, eu vou falar agora de TUB4. Pregão de hoje, alta de 0,38%. A ação está dentro de uma tendência de alta ainda. Só que, como eu comentei no radar do mercado hoje pela manhã, eu não consigo ver ainda uma alternativa já de comprar o papel. Que me agrade, né? Que gere ali uma boa relação com retorno. Então, se ela ficar mais tempo aqui de lado e gerar um pivô de alta na próxima semana, beleza, aí me chama a atenção para abrir compra. Por enquanto, não estou atuando na ponta compradora. Se quem tiver comprado quiser trabalhar com stop aqui um pouquinho mais abaixo, seria aqui, ó, abaixo da média, abaixo desse candle de alta, 26,11. Quem segue comprado nessa ação pode trabalhar com stop em 26,11. Quem quer buscar uma entrada, se patinar aqui antes de perder os 26,11 e gerar um sinal de alta mais aqui para baixo, daria até para arriscar na próxima semana. O outro seria se romper também na próxima semana. Se romper nessa sexta-feira, amanhã, não entraria comprando não. Apesar da tendência de alta de curto a médio prazo, gráfico diário e gráfico semanal dentro da tendência de alta em TUB4. A próxima ação, o PRIO 3, terminou o pregão de hoje em queda de 0,35%, mas gerou ali um sinal de fundo no gráfico diário. Daria até para arriscar uma compra assim nesse papel, sabendo que é uma operação contra a tendência, porque a tendência aqui é de baixa. Mas, olhando para o ponto que ela se encontra no gráfico semanal, é o que apoiaria arriscar essa entrada. Girou um martelo, um padrão de reversão dos candles, confirmou o martelo, está dentro de um sinal de fundo, o stop pode ficar aqui embaixo, entrou comprando esse ativo, stop aqui, se resolver andar, você já tem ali a região perto dos R$40 como um primeiro ponto de objetivo para essa operação, sendo um perfil um pouquinho mais agressivo, sabendo que a ação está pelo gráfico diário dentro de uma tendência de baixa, mas pelo gráfico semanal e gráfico mensal ainda está dentro de uma tendência de prazo maior, médio a longo prazo. Tendência de alta. A BEV3, Ambev, terminou o pregão de hoje com alta de 0,3%, ainda engateando, travada aqui o movimento de subida, mas é isso, o semanal está dentro de uma tendência de baixa, logo a subida, o movimento de correção da queda tende a ser mais fraco do que foi o de baixo. É o que acontece em média. Logo,
No diário até gerou assim, foi bonito falar assim, gerou um pivôzinho aqui de alta. Mas, enfim, gerou um pivôzinho de alta leve, nada tão relevante, bate na resistência ainda. De maneira geral, quem está comprado, sendo o objetivo, quem está comprado nesse ativo tem a opção de jogar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Porque, enfim, está batendo na resistência, não consegue. Se voltar aqui, se voltar a perder a mínima desse candle aqui, deixa eu só voltar aqui com a ferramenta, se voltar a perder a mínima deste candle aqui, gera um topo, voltando para baixo da média, principalmente se fechar abaixo aqui desse candle aqui, aumenta a probabilidade de queda para essa ação. Mas nesse momento ainda está dentro de um viés um pouquinho mais positivo, de ter uma correção um pouquinho maior pelo gráfico semanal, mas nada que me desperte o interesse de abrir aí compra nesse papel. JBSS3 fez um pregão aí muito forte para cima, 5,53%, mas de maneira geral nós temos gráfico mensal desse ativo ainda podendo buscar uma região de 17 a 16,50, zona de suporte mais relevante. Depois temos gráfico semanal dessa ação dentro de uma tendência de baixa ainda e buscando uma recuperação. Então, por enquanto, o contexto é mais dominado pelos vendedores. Aqui foi um primeiro sinal importante por parte dos compradores. Beleza. Então, se você arriscou uma compra nessa ação contra a tendência, na superação da máxima de ontem, ou por algum motivo você está arriscando a compra, coloca o stop aqui embaixo. Vai ficar um pouco caro o stop, tamanho do stop. Então, o stop ficaria aqui nos 17,54, tentando pegar pelo menos o tamanho desse candle aqui para cima. Ou seja, você pega aqui um Fibonacci, vai lá e bota um imã ali, e aí vem daqui a projeção e projeta já o candle inteiro. A gente tem 20,44, seria um dos pontos de objetivo projetando esse candle para você tentar sair com relação a esse retorno, por exemplo, de 1 para 1. Essa seria a alternativa. A outra forma é olhar para o retorno do preço para cima da média, sinalizações de alta já acima da média também chama atenção para se buscar a compra, podendo usar até um gráfico de 120 minutos. Vem lá, sobe, gera um sinal de fundo ali preferencialmente acima dos 19 pila, que tem uma zona de resistência aqui no 120. Fica mais interessante para buscar a compra em JBSS3. Ela mudou a tendência dela de baixa? Ainda não, nem no gráfico diário, a tendência ainda é de baixa. Para mudar essa tendência tem que cumprir esse topo nos R$20,01. Enfim, voltar para cima dos R$20 anula a tendência de baixa de curto prazo em JBSS3. Mas é um primeiro indício ali que isso pode acontecer. Bastante força compradora, vai ser importante os próximos pregões para a gente avaliar isso aí. Não foi só ela, a BIF3 também teve um bom... O setor teve uma boa recuperação no dia de hoje. Outro ativo aqui, CIRI3. CIRI3 está dentro de uma tendência de alta, gerou um fundo ascendente. Quem está comprado pode deixar o stop nos R$14,59, que é logo abaixo aqui dessa mínima desse fundo. Já tem um movimento aí de subida, sairia dessa posição se fechar abaixo da média e gerar nova mínima. Ou se após o pregão de sexta-feira, depois do pregão de sexta-feira, coloca o stop abaixo da mínima de sexta, a partir de segunda-feira também é outra alternativa de condução do stop dessa operação. Guardaria pelo menos, você tem 1, 2 candles aqui, tem pelo menos mais um candle para mudar o stop aí dessa operação para baixo da mínima da sexta-feira a partir de segunda-feira. Mas abrir uma compra no nível de preço que já ela se encontra aqui, não me interessaria muito próximo da zona de resistência, topos anteriores aqui, para fazer essa entrada na ação. Depois disso eu vou falar aqui de Cosan, CSAN3, que está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tentou subir hoje, terminou caindo 0,78%, semanal também dentro de uma tendência de baixa, gráfico mensal, deixa eu só botar aqui o ajuste, gráfico mensal também alinhado para baixo, não tem nenhum sinal de subida. Se fosse para tomar risco, quero tomar risco na zona de suporte, já está na zona de suporte. Qual seria um sinal de alta para eu tentar pegar uma recuperação de uma tendência de prazo mais longo? Né? Seria arriscar uma entrada de sinal de fundo no semanal. Por exemplo, semana que vem superar a máxima dessa semana. Aí o stop ficaria abaixo da mínima dessa semana e tentando pegar aqui todo um processo de recuperação. Sabendo que a entrada é contra a tendência, você usa um pouco menos de capital, ou você bota esse stop curto, mas se der certo, você está tentando ganhar pelo menos umas 3 vezes o tamanho do risco, que é o tamanho do stop da operação. Porque, por enquanto, pelo semanal tem sinal de entrada? Não. Pelo mensal tem sinal de entrada? Não. Só está em cima da zona de suporte importante por volta dos 15,44. Quando fala, nossa, Dalton, mas ela está em 15,21. Sim, isso aqui é válido ainda até o fechamento desse mês. Então ela pode estar igual aqui. Aqui em algum momento esteve abaixo dos 15,44, mas foi lá e voltou para cima. Fechou acima. Então a ideia seria essa.
um sinal de alta na próxima semana, ainda no mês de fevereiro, é um indício de buscar alguma compra nesse papel. Porque pelo gráfico diário não consigo visualizar ainda a entrada, e se fosse planejar alguma entrada seria para compra acima dos R$15,90 a 95 centavos. Por último, o CPLA6, que terminou aí o dia em queda, está dentro de uma tendência de baixa, observe a dificuldade aqui em cima da média, e aí acelerou aqui o movimento para baixo, caminhando para fechar um gap lá, totalmente um gap de corpo aqui, ó, o fechamento lá nos 6,90, tá? Por enquanto apontando como mais provável isso acontecer. Não tem nenhum sinal de alta, não tem nenhum sinal de entrar comprado nesse ativo, focando aí no swing trade no curto prazo. Para que esse ativo comece a demonstrar um sinal de força por parte dos compradores, ele precisa voltar pelo menos para cima dos 7,40, porque aí voltaria para cima dos 7,35, já é um nível de resistência bem importante que era um suporte. Aí começa a trazer algum indício, algum rastro que os compradores começaram a mudar esse cenário negativo que está dominando o papel no curto a médio prazo aqui, gráfico diário e gráfico semanal. Caros amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento. Lembre-se de deixar um like, um joinha, dessa forma você nos ajuda aqui gratuitamente, conteúdo que já é gratuito, você nos ajuda a disseminar esse conteúdo para outros investidores, logicamente, se você acredita que esse conteúdo pode ser útil para outra pessoa. Então, deixe um like, um joinha. Muito obrigado e até o pregão dessa sexta-feira. Até mais.